Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre o escrito da Bíblia. Às vezes as pessoas me perguntam assim: Ana, a gente estuda na história, sabe como é que é a vida, como é que eu vou confiar na Bíblia? Ela pode ter sido adulterada de diversas formas, pessoas podem ter escrito outras coisas, enfim. E aí? Onde que eu vejo isso? Como é que eu vou ler a Bíblia realmente como algo que Deus está me falando? Eu quero só te dar algumas informações, até anotei algumas para eu não esquecer, porque eu acho que é interessante você saber um pouco mais sobre o livro que é o Manual da Vida do Crente. Antigamente o povo que era cristão era conhecido como o povo do livro da capa preta, que era, né, aquela Bíblia que ficava ali debaixo do braço, não era tão acessível como é hoje, não tinha tantas capas bonitinhas, enfim, era uma coisa mais tradicional, mais padrão, e é isso que vai fazer a gente ter a revelação. Para começar do começo, eu preciso te dizer que o poder de Deus ele é tão grande que se só tivesse sobrado um versículo, já seria suficiente para que o Senhor se revelasse através de você. Porque Deus, ele não precisa disso. Ele pode se revelar a você de várias maneiras. Tanto que basicamente nós cremos que ele se revelou para a humanidade de três formas muito claras. Uma na natureza, uma através do próprio Cristo que andou na Terra e a outra através da Bíblia. Existem diversas formas de você crer em Deus que não precisariam da Bíblia. Só que o Senhor, ele é um Deus que ama se relacionar com as pessoas. Então, quando ele se expõe na palavra dele, ele está se aproximando da gente, ele está se revelando para nós. Deuteronômio 29:29 fala que Deus tem segredos que ninguém vai saber. Só que a graça dele fez com que ele se revelasse. Primeiro no Velho Testamento, mostrando o quanto ele era diferente dos outros deuses. Porque naquela época, até hoje, a humanidade é politeísta, tem vários deuses. Mas naquela época era demais. Você tinha Astarote, Baal, Diana, Moloque, Mamon, milhões de deuses. Deus Ra, do Egito. E ele estava ali se mostrando quem ele era, o poder dele, o posicionamento dele, o que ele esperava do povo dele. Então, o Velho Testamento, o Deus está se mostrando quem ele é. Então, ele é Shalom, Shaddai, Nissi, Tsekteno. Ele é o Deus que é paz, o Deus que é luto, o Deus que é graça, o Deus que perdão, não o Deus que é graça, mas o Deus que é bandeira, o Deus que é várias coisas. O Deus que é o Deus da paz, o Deus que é o Deus que provê, o Deus que é Deus que traz juízo. E esses deuses, esses nomes para Deus, para esse Jeová, para esse Deus que não era o Pai ainda, era o que revelava quem ele era para as pessoas, diferenciando ele dos outros deuses. Mas no Novo Testamento, aí sim, a graça que é Cristo vem mostrar quem Deus é. Ele é o Abba Pai, o papai querido. Um pai que ama, que se relaciona, que dá a vida, que cuida, que até vigia, mas que é um pai, e um pai amado. E aí agora, todo aquele Deus que a gente conheceu no Velho Testamento, no Novo Testamento, você descobre qual que é o relacionamento dele com você. E você pode chegar nele como um filho. Mas além dessa diferença do Velho Testamento com o Novo Testamento, existem coisas incríveis sobre a Bíblia. Primeiro que a palavra de Deus, ela mesma fala, em João 4:24, que que a palavra de Deus ela foi soprada, né? Ela foi um sopro de vida. A escritura inspirada por Deus, em 2 Timóteo também, 3:16, esse inspirar em grego é pneuma. Pneuma é sopro, sabe? Pneumologista, pneumonia, sopro, respiração, sopro de vida. Então a palavra ela foi inspirada por Deus num sopro de vida do Pai. O que aconteceu, na verdade, quando as pessoas escreveram a Bíblia, foi que Cristo soprou, Deus soprou, porque Cristo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Cristo estava com Deus, e o Espírito Santo estava com Deus. Eles sopraram vida, sopraram inspiração divina. E essas pessoas, então, escreviam os textos. A Bíblia é composta por 66 livros, que foi escrito por mais ou menos 40 pessoas, ao longo de 1.400 anos, do começo de Gênesis e Apocalipse, vamos colocar assim, durante 1.400 anos, em 3 continentes diferentes. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra que não importava que as pessoas conversassem. Você já tentou fazer trabalho em grupo? Cara, você tem ali um grupo no WhatsApp, um grupo no e-mail, você tá fazendo as coisas juntos, e não consegue fazer algo único. Mas a Bíblia não. A Bíblia, usando mais de 40 pessoas em 1.200 anos, em 3 continentes diferentes, ela não se contradiz.
Naquela época existiam outros textos também de pessoas que criam no Senhor ou que andavam ali. Só que esses textos eles não foram colocados num cânon. O que é um cânon? É uma separação ali, é como se fosse um fechamento, escolhidos, fechados. Fizeram concílios eram reuniões das pessoas, né, que decidiam sobre as questões da fé naquele tempo. E nesses concílios eles decidiram quais eram os livros que não se contradiziam, que faziam sentido. E a Bíblia ela não é cronológica. Quando você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, não quer dizer que aquela história aconteceu e aí depois a outra aconteceu e depois a outra aconteceu necessariamente. Ela tem uma divisão feita pelos franceses muitos anos depois em capítulos e versículos, mas na verdade elas eram rolos escritos. Então as cartas de Paulo, por exemplo, do Novo Testamento, eram rolos de cartas que Paulo escrevia, inspirado por Deus para guiar a igreja nos seus primeiros anos. Então o que aconteceu foi que os concílios, os homens de fé, depois juntaram esses rolos e orando e se baseando na palavra do Senhor e numa vida de Deus, eles então escolheram aqueles livros e uniram eles. E esse é o cânon. Algumas bíblias, como a Bíblia Católica, por exemplo, tem 7 livros a mais, alguns versículos a mais, outros a menos, porque outros concílios dentro da Igreja Católica escolheram trazer, por exemplo, Macabeus e tirar, por exemplo, um versículo de Daniel. Outras igrejas também fazem isso, mas o que aconteceu foi que então, essa Bíblia, esse cânon fechado, ele foi passando de geração em geração, até que teve um tempo que ele foi proibido pela Igreja Católica. A Bíblia ela era um livro que era proibido na época da Idade Média. E é por isso que eu acredito que a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, porque não tinha luz, que é a palavra do Senhor. Porque a Idade Média, na verdade, teve bastante produção artística, teve bastante produção cultural, só que a Bíblia era um livro proibido pelo clero, pela Igreja Católica. Então as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus durante ali 1000 anos. Eu escrevi porque senão eu esqueci. Durante 1000 anos, as pessoas não tinham acesso à palavra, então a idade das trevas, onde não tinha luz. Bem, aí, o que eu quero te contar, e eu acho isso muito da hora, é que Lutero foi usado, então, depois disso tudo, para fazer a Vulgata Latina. O que era isso? Ele pegou a Bíblia em latim, né, e traduziu ela. A Bíblia ela foi escrita em hebraico e grego. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que grego, que é o Novo Testamento, era a língua tipo inglês da época. Era a língua mais econômica, que todo mundo usava, que todo mundo tinha que saber para fazer negócios uns com os outros. E o hebraico é a língua do Velho Testamento. Quando Lutero vai lá e faz a Reforma Protestante, ele pega a Bíblia original, mais original que eles tinham, e ele reescreve ela em alemão, ele traduz ela. João Ferreira de Almeida vai fazer isso com a Bíblia em português muitos anos depois, século XVIII. Então, a Bíblia ela pode sim sofrer alterações nas traduções, nos concílios, pode. Só que Deus é um Deus de maravilhas. E hoje, a Bíblia que nós usamos, essa mais tradicional, independente se ela é Nova Versão Transformadora, João Ferreira de Almeida, independente da tradução, mas a escolha desses livros, ela foi feita de uma maneira muito maravilhosa. 70 judeus se juntaram para fazer a tradução oficial. E quando eles fizeram isso, cada um fazendo a sua para o grego, porque era a língua econômica, cada um fez de acordo com o seu coração e a sua inspiração. E quando eles se uniram, esses 70, eles descobriram que todas as 70 traduções estavam exatamente iguais. E é essa Bíblia que a gente usa, chamada de Septuaginta, a Bíblia dos 70, a Bíblia que o Senhor inspirou os 70 a traduzirem da mesma maneira. Sabe o que eu tô te falando? Eu tô te falando que Deus guarda a palavra dele. Que mesmo que tenha incêndios, e Idade Média, e concílio, e papa, e pastores, e pessoas que vão escrever de outra forma, e traduções, o Senhor guarda a sua palavra. Se o Senhor é Deus de guardar a terra, as pessoas, a sua igreja, Ele não vai ser Deus de guardar a sua própria revelação? Pensa bem comigo. Ele escolheu se revelar através da Bíblia. Então, Ele cuida da Bíblia. Eu creio que a maioria dos cristãos, eles não leem porque acham que a versão é difícil, né? A palavra é difícil. Eu quero te falar que existem muitas versões. Você tem as versões mais antigas, como é a do João Ferreira de Almeida, porque ela é antiga. Então ela vai usar palavras no português que hoje em dia a gente não usa. Mas você tem versões como a NVT ou a NTLH,
que são da linguagem de hoje. Você vai entender muito bem como se você estivesse lendo qualquer outro livro, qualquer outro post nas suas redes sociais. Mas o ponto é, não adianta você ler a Bíblia, saber as histórias, saber o que aconteceu, se você não tiver revelação, entendimento, luz de inspiração do Espírito Santo para fazer aquilo fazer sentido no seu coração. Então, quando você ler a Bíblia, não procure erros. Não procure, não é que você vai achar, você não vai achar. Mas é que não é essa a intenção de Deus. A Bíblia, ela não é Deus, ela expressa Deus. E quando você está diante de uma expressão de Deus, o que você tem que buscar é o poder dele sobre você. Você tem que buscar o que aquilo pode fazer você uma pessoa melhor. Para que você possa ter mais acesso a quem o Senhor te fez para ser. Porque a versão dele sua é com certeza infinitamente melhor do que a sua versão, que assim como a Bíblia original, você pode perceber que foi alterada e mexida. Você também foi alterado e mexido desde que você nasceu até hoje. Então, dentro desses 66 livros, e dentro deles ainda tem Isaías, que em seus 66 capítulos praticamente contam a história inteira do que acontece de Gênesis a Apocalipse. Quando você lê a Bíblia, você tem acesso ao que o sopro do Espírito Santo quis te entregar. E isso é tão poderoso, porque ele tem guardado isso. Quando a Bíblia já estava tão diferente, ele levantou pessoas como Lutero para poder resgatar a primeira Bíblia, resgatar a Bíblia que tinha sido fechada primeiro. Quando outras pessoas vão criando outros livros santos, existe muita literatura cristã que é uma bênção, mas nada, nenhum livro, por melhor que seja, vai substituir a sua Bíblia. E dentro das versões que você pode escolher uma versão que o versículo é o que o seu pastor usa para que você saiba decorado. Mas a melhor Bíblia é aquela que você entende. É aquela que você lê e sabe o que está dizendo. Nada te impede de ler a Bíblia com um dicionário do lado, porque tem palavras que você talvez não conheça e você pode olhar. Pessoas que são analfabetas podem pegar a Bíblia por áudio e escutarem a Bíblia, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E a própria Bíblia diz que ela é a palavra revelada. Então, muitas vezes o cristão ele fica quebrando a cabeça por coisas que são tão infinitamente menores do que o que Deus tem para te entregar. Porque bastaria João 3,16 para dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você entendesse que você é salvo, que você é amado, que Cristo te ama e é vivo. Amém? Eu adoro falar sobre a Bíblia, às vezes eu me embanando com os números, né? Com os anos de pessoas. Mas eu creio que o mais importante é entender que ela é a expressão de quem o Senhor é. E ela é uma das formas que o Senhor escolheu se revelar a nós. E eu espero que isso faça com que você busque menos, às vezes, humanidade na Bíblia e trate mais da sua humanidade nela. Amém? Que o Senhor te favoreça.